Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estudando bastante? Bem, que bacana! Olha só, esse vídeo é um vídeo especial, tá? Que se destina aí a responder aos questionários que nós realizamos no Instagram, tá? Esse é o primeiro vídeo que nós iremos fazer, tá? No dia 17 nós postamos algumas questões lá no nosso Stories, tá? Lá no Instagram. E a gente percebeu que muita gente tinha dificuldade com alguns assuntos. Então, a partir de agora, a gente vai fazer assim, tá? A gente posta as questões lá e a gente faz um vídeo aqui abordando estas questões, tá bom? Aí tirando todas as dúvidas e assim nós cremos que vamos ter aí uma eficiência, né? Um rendimento bem bacana. Iremos contribuir bastante para os seus estudos, tá bom? Então, vale lembrar, tá? Que você pode participar lá do nosso canal, lá no Telegram, onde nós conseguimos dar um dinamismo maior aos conteúdos, porque aqui no YouTube, para a gente colocar algumas questões, dá trabalho a gente fazer as questões, montar os vídeos, enfim. E lá a gente consegue dar um dinamismo maior, a gente consegue um contato direto ali através do nosso canal. O link está aqui embaixo na descrição, caso você queira participar, tá bom? Então olha só pessoal, a gente fez uma análise do desempenho do teste que foi realizado lá no dia 17, tá? As questões que nós colocamos lá, e a gente teve uma surpresa quanto aos resultados, tá? Questões que nós consideramos assim de nível bem básico, né? E o pessoal está tendo dificuldade aí com esses assuntos, tá? Então a gente vai tratar dessas questões aqui. E caso você tenha dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo a galera, tá bom? Então, olha só, a primeira pergunta, tá? Lembrando que lá nos stories a gente às vezes não pode elaborar uma pergunta maior, porque a gente tem um número limitado ali de palavras. Então, a primeira questão foi o seguinte, ó, qual desses processos de fabricação se utiliza para a fabricação de tubos, tá? Alternativa A, planeamento, B, trepanação, C, trepidação e D, serramento. Então a gente vai abordar todos esses assuntos e no final a gente vai ver qual das alternativas está correta. Olha só, a alternativa A, que ele fala sobre aplainamento, tá? O aplainamento é uma operação de usinagem feita com uma máquina chamada de plana, tá? Que consiste ali em obter superfícies planas e curvas em posição horizontal, vertical ou também inclinada. E essa operação você pode ver aí através das representações abaixo, tá? Então essa operação é o que a gente chama de aplainamento, tá? Já a máquina que realiza essa operação, esse processo de aplainamento, é chamada de plana limadora, que é uma máquina que realiza essas operações, tá? De esquadrejamentos, canais, estrias, rebaixos e chanfros. Então na sua prova também pode vir alguma coisa relacionada a isso, tá? Normalmente eles pedem isso, as operações que são realizadas, e você tem que citar o processo que você pode obter essas configurações, tá bom? Então ela originalmente é constituída de uma mesa para fixação das peças, tá? Essa apresenta movimentos no sentido transversal e vertical através de fusos ligados a manivelas. Existe na parte superior da plana um conjunto chamado de navio que se movimenta no sentido longitudinal. Você pode ver essa peça representada na figura ao lado, tá? Contra a peça fixada na mesa. Na frente do navio está a denominada porta-ferramenta, onde é fixada a ferramenta de corte para a usinagem das peças. Vale ressaltar que nos concursos também cai muito essa parte de equipamentos ali, tá? Então você também tem que aprender isso, tem que ficar ligado nisso aí. Eu sei que ainda mais se você não lidar se você não lida com isso diariamente, fica difícil você gravar, né, esse tipo de conteúdo. Como você faz isso? Através de resoluções de questões mesmo, para você fixar, para você se acostumar com aquele assunto, tá? Portanto, a alternativa A está incorreta. Já na alternativa B, ele falou sobre trepanação, tá? Que é o processo de furação em que apenas uma parte de material compreendido no volume do furo final é reduzida
a cavaco, permanecendo um núcleo maciço, tá? Então esse é o processo de trepanação, lembrando que em medicina também se há esse processo de trepanação, mas aqui a gente está falando de processos industriais, tá bom? Então esse processo é um processo que é pouco abordado, mas pode cair na sua prova, porém na área industrial se é muito utilizado, tá? Mas nas provas não cai com tanta constância, mas um dia pode cair e você, nunca vi, nunca estudei sobre isso, como um dia eu tive um professor com mais de 40 anos, um cara super experiente, 40 anos na área, né? Um cara super experiente que nunca tinha ouvido falar desse processo, né? Até um dia que ele se deparou, resolvendo ali algumas questões de concurso, e deparou com uma questão dessa aí, trepanação. Aí ele foi buscar o que seria e ele visualizou o que seria esse processo de trepanação. Portanto, está correta aí essa alternativa B, o processo de trepanação, que a gente consegue também obter tubos, tá? Já a trepidação, tá? É qualquer movimento vibratório, oscilante ou estremecimento. A exemplo, a gente pode ter ali um carro passando por uma rua todo esburacado, aqui no Brasil, muito comum, né? Então, isso seria aí a trepidação. Portanto, está incorreta, tá? Já na alternativa dele, falou sobre o processo de serramento, que é a operação que consiste ali em cortar, abrir fenda e também iniciar ou abrir rasgos em um material, executada com serra ou serrote. A serra manual é uma ferramenta composta de um arco de aço carbono, aonde deve ser montada uma lâmina de aço rápido ou aço carbono dentada, tá? As lâminas das serras ainda podem possuir dentes travados alternadamente, cuja finalidade é facilitar o movimento da serra e reduzir o seu atrito com a peça. Lembrando que nós temos vários tipos de serra, tá? Serra de fita, serra arco, serra disco, o próprio serrote. Então a gente tem vários processos, ou melhor, a gente tem um processo de serramento que é realizado por várias ferramentas, tá bom? Então, portanto, está incorreta a alternativa D. E como já visualizamos, o processo, né, de fabricação que se utiliza para a fabricação de tubos, desses que foram apresentados, é o da trepanação. Já na segunda questão, nós falamos, né, qual dos processos abaixo se utiliza para a soldagem do material ICE 316. A primeira coisa que a gente tem que saber é que aço é esse, né? A alternativa A a gente falou TIG, B por resistência, C eletrodo revestido e D arco submerso. Então vamos lá? Bem, o ICE 316 é um aço cromo-níquel molibdênio, é um aço inoxidável austenítico não temperável, ou seja, não adquire estrutura martensítica posteriormente ao tratamento de têmpera, tá? E é não magnético. Possui resistência à oxidação até a temperatura de 875 graus Celsius. Porém, a resistência à corrosão intercristalina é garantida até uma temperatura de 300 graus Celsius. A presença de molibdênio na composição química deste aço, né, eleva ali a sua resistência mecânica, além também de aumentar a resistência ao ataque corrosivo em meios clorados e não oxidantes, tá bom? Por isso esse é um tipo de aço, né, que se é utilizado muito na indústria petroquímica, que lida constantemente ali com elementos altamente corrosivos, tá? E a soldagem TIG pode ser usada para quase todos os metais e o processo pode ser manual ou automático. A soldagem TIG é largamente utilizada para solda com alumínio e com ligas de aço inoxidável, que é o caso do nosso 316, tá? Onde a integridade da solda é de extrema importância. É também utilizada ali para juntas de alta qualidade em indústrias nucleares, químicas, aeronáuticas e de alimentos, tá? Portanto, o processo que deve ser utilizado ali para soldar o aço ICE 316 é o processo TIG, tungstênio inerte gás. Na terceira questão, nós falamos o seguinte: o aço ICE 1045 ou 1045, mais comumente chamado, é classificado como A. hipoeutetoide,
B, eutético, C, peritético, D, hipereutetóide. Então vamos ver uma coisinha aqui, ó. Esse aço, o aço ISE 1045, é um material fortemente empregado em diversos componentes da indústria do petróleo, tais como eixos de ventiladores e de bombas das torres de destilação, além de encontrar aplicação também em eixos, bases para matrizes e ferramentas manuais, tá? Esse ISE 1045, segundo a norma brasileira 172 de 2000, é classificado como aço para construção mecânica ao carbono e especial, tá? E esta última consideração, aço especial, deve-se ali às exigências de ensaio de impacto no estado temperado e também revenido. Falando ali da composição desse aço, ele tem ali em torno de 0,43 a 0,50% de carbono em sua composição. Então, quando ele estiver nessa faixa aí, ele é classificado como o 1045, tá bom? Possui também ali manganês, fósforo, enxofre e silício em suas porcentagens. Mas o que a gente vai destacar aqui é a porcentagem de carbono. Perceba, na designação do aço, tá? Quando a gente tem ali tem 4 algarismos, tá? Os 2 primeiros algarismos, nesse caso o 10, significa que é um aço carbono comum. E os 2 últimos significa que é a porcentagem de carbono. Esse 45 é 0,45% de carbono em sua composição. E lembrando lá do diagrama ferro-carbono, você tem que saber o seguinte: no ponto ali 0,76, isso pode variar, abre um parêntese aqui, tá? Algumas literaturas, dependendo da literatura que você for considerar, esse ponto eutetoide pode variar entre 0,75 a 0,80, tá? Mas o examinador sempre vai procurar deixar isso bem explícito para você, justamente para que não haja confusão, tá? Então, perceba, se eu considerar a 0,76, tá, como sendo meu ponto eutetoide, abaixo disso, abaixo dessa porcentagem de carbono, eu tenho aços hipoeutetoides, que é o caso do nosso aço 1045, né? Porque ele tem 0,45% de carbono, então é um aço hipoeutetoide, porque ele está abaixo, ele está à esquerda do aço eutetoide. E acima disso nós temos os hipereutetoides, tá? Perceba, então o examinador tem que deixar muito claro para você que ponto é esse, tá bom? Qual é o ponto eutetoide? Por quê? Porque, por exemplo, se ele não fala para mim que 0,76 é um ponto eutetoide e ele me dá uma das opções para hipereutetoide como 0,77, 0,78, eu vou marcar como hipereutetoide, né? Então ele vai ter que explicitar para mim, ele vai falar assim: considerando o ponto eutetoide como 0, tantos por cento de carbono. Beleza. Então, acima disso, hipereutetoide. Abaixo disso, hipoeutetoide, tá bom? Então, já vimos ali que esse aço se classifica como hipoeutetoide, pois tem 0,45% de carbono em sua composição, que é abaixo do ponto eutetoide, tá bom? Alternativa A. Já na última questão que nós colocamos lá, diz assim: qual a estrutura cristalina de um aço ICE 1040, ou seja, 1040 a 400 graus Celsius. A, CFC, né, que é cúbica de face centrada. B, HC, que é hexagonal compacta. C, CCC, que é cúbica de corpo centrado. E alternativa D, TCC. Né? Não é o TCC que você faz lá na faculdade, não, mas é o tetragonal cúbica compacta, tá? Então, olha só. Em primeiro lugar, a gente precisa falar de uma coisinha chamada alotropia, tá? E que negócio é esse que eu nunca ouvi falar? Tem que saber o seguinte, olha só. A alotropia consiste ali na alteração da estrutura cristalina devido a variações da temperatura e da pressão. Exemplos de materiais, nós temos ali o ferro, né, que é o nosso objeto principal ali de estudo dentro da matéria de materiais de construção, né, porque mais de 70% dos elementos, né, que nós trabalhamos na indústria se direcionam para o ferro e suas ligas. A gente tem o titânio e o carbono, né, como exemplo ali o grafite e o diamante, tá bom?
E o que a alotropia faz? Por exemplo, o ferro, na temperatura ambiente, ele vai possuir ali, dependendo da sua quantidade de carbono, ele vai possuir ali uma estrutura cúbica de corpo centrado, tá? E conforme você vai elevando a temperatura, tá? Aí sim depende ali da porcentagem de carbono, ele vai passar a ter acima ali de 727 graus Celsius, né? Se a gente considerar ele como tendo, né, 0,76% de carbono, ele vai ter ali já a sua estrutura modificada para cúbica de face centrada, tá? E a partir de uma determinada temperatura, mesmo ele já se fundindo, ele volta com a sua estrutura cúbica de corpo centrado. Isso é bem interessante isso, né? Mesmo ele já fundido, dependendo da temperatura e pressão que ele esteja, ele vai ter, né, uma estrutura cúbica de corpo centrado, tá bom? Então, como nós consideramos aí um ferro com 0,40% de carbono, ou seja, um aço hipoeutetóide a 400 graus Celsius, né? Que é a temperatura inicial ali no nosso diagrama ferro-carbono, então ele vai possuir a estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, tá bom? Que é a alternativa C da nossa questão, tá bom? Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é de suma importância para a gente justamente esclarecer as dúvidas que ficaram lá, porque teve muita gente que errou esse tipo de questão e você não pode errar, tá bom? Você tem que gabaritar a sua prova. Pessoal, não se esqueça, se você gostou ou gosta desse tipo de conteúdo e quer que continuemos a fazer, tá bom? Dá o seu like, comente, compartilhe, pois é de suma importância para o crescimento do canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima!